Me cabe, então, tratar com vocês Romanos 10 e 11. O tema geral é a fidelidade de Deus, aliança com Israel. Vou pedir para você manter sua Bíblia aberta e você vai seguindo aí com o dedinho e a gente vai tentar entender o que Deus tem a dizer para nós aqui agora, nessa passagem, nesse trecho tão importante dentro da estrutura de Romanos. Eu sugeriria, inclusive, que Romanos 9, 10 e 11 é o clímax dessa epístola, onde Paulo agora lida com a situação dos judeus, especificamente. Se você tem acompanhado as exposições até o presente momento, você deve ter notado que os judeus são um tópico importante dentro da carta. Em Romanos 2, parte de Romanos 2 e parte de Romanos 3, Paulo trata da situação dos judeus. Eles têm altos privilégios, eles têm privilégios que nós gentios não temos, mas eles são indesculpáveis porque eles tentaram se apropriar da justiça mediante as obras da lei. Mais adiante, em Romanos 4, Paulo vai usar Abraão, Moisés e Davi como modelos de homens que foram justificados pela graça, recebida pela fé somente, já no Antigo Testamento. Ou seja, Paulo quer argumentar que a nossa redenção foi oferecida aos de Israel, e eles experimentaram tal redenção, e neles nós temos o fundamento daquilo que Deus está fazendo com aqueles que creem na atualidade. Em Romanos 7, Paulo lida com a questão da lei. A lei caducou, a lei não tem mais nenhum lugar, e Paulo vai mostrar que a lei continua tendo um uso permanente. Ela mostra que todos somos pecadores, todos estamos numa situação de miséria desesperadora diante de Deus, e é a lei que machuca nossas consciências. É a lei que diz, não cobice, e revela que nós temos, todos nós, um coração cheio de cobiça. Mas ainda que Paulo tenha tratado dos judeus, ele não lidou com um problema maior. Nessa altura, em que aparentemente os gentios começam a se tornar a maioria na igreja, o que de fato vai acontecer a partir do século II, será que Deus esqueceu das alianças que ele celebrou, alianças unilaterais, monergísticas, graciosas, com Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Davi? Será que Deus esqueceu da promessa da nova aliança que ele havia pela boca dos profetas prometido à casa de Israel e à casa de Judá? Ou seja, Romanos 9, 10 e 11 é uma seção importantíssima dentro da epístola, onde Paulo lida agora com a noção de continuidade da obra graciosa e justificadora do único Deus diante de todos os povos. Acabamos de ouvir uma exposição de Romanos capítulo 9, e Paulo, em Romanos capítulo 9, ele enfatiza, por meio de uma série de paradoxos, a soberania absoluta de Deus, sobretudo na eleição, na salvação de pecadores. E o uso de nomes próprios em Romanos 9 aponta para essa questão. Ou seja, Paulo está argumentando em Romanos 9, e como Gilson enfatizou há pouco, Paulo agoniza diante de Deus pela sua nação, ele está pronto a ser amaldiçoado, cortado, para que a sua nação seja reenxertada, vamos tratar disso daqui a pouco, na oliveira verdadeira, na oliveira plantada, e ele começa a lidar com essas questões. E o que ele vai fazer, usando textos de Malaquias e a experiência concreta de Gênesis, é mostrar que a promessa de Deus não falhou, porque a eleição divina não depende de descendência física, mas da graça do próprio Deus, que escolhe quem quer e endurece quem quer. Paulo mostra, então, em Romanos 9, que Deus escolhe livremente os pecadores que serão salvos. Isso é exemplificado na escolha de Isaque em vez de Ismael e de Jacó em vez de Esaú. Antes mesmo desses personagens nascerem ou fazerem qualquer bem ou mal. Paulo argumenta em Romanos 9 que a salvação não depende da vontade humana ou de obras, mas apenas da livre misericórdia divina, e sempre numa perspectiva personalizada, individualizada. Deus tem, como já foi mencionado, o direito de fazer alguns vasos de misericórdia e outros vasos de ira, segundo a sua vontade, revelando assim tanto a sua justiça como misericórdia. E um ponto importante que precisamos notar na passagem
é que Paulo, ainda que escreva em grego, é um judeu. Ele pensa em categorias judaicas. Ele não está pensando em categorias do tipo, Faraó foi endurecido, logo Deus endureceu Faraó. A cabeça de Paulo aqui é, Faraó endureceu seu coração e Deus endureceu Faraó. Isso se aplica, sobretudo, à questão de Romanos capítulo 11. Em Romanos 10, Paulo trata da importância da fé no Messias Jesus para a salvação, destacando que a justiça que vem de Deus não se baseia na lei, mas na fé. Paulo explica que a salvação era acessível a todos, tanto judeus como gentios agora. Ele afirma, em Romanos 10, que o Messias é o fim da lei, porque o Messias Jesus cumpriu os requisitos da lei para todos os que creem. No início do capítulo 10, novamente, Paulo expressa o desejo de que os israelitas sejam salvos, mas lamenta que muitos busquem a justiça pelas obras da lei, em vez de pela fé. Ele enfatiza que a verdadeira justiça é alcançada pela confissão de que Jesus é o Senhor, uma confissão com implicações políticas, lá e aqui, e pela crença de que Deus ressuscitou esse Jesus dentre os mortos. O apóstolo reforça, no verso 11, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, destacando a necessidade da pregação do Evangelho para que as pessoas ouçam, creiam e sejam salvas. Mas Paulo conclui Romanos 10, você pode ver isso nos versos 19 a 21, mencionando que apesar da pregação, muitos judeus continuam rejeitando o Evangelho, enquanto os gentios estão aceitando o Senhor Jesus pela fé. E se você notar, nessa parte que eu citei, Paulo está usando textos do Antigo Testamento para mostrar que esse endurecimento não é casual, não é um mero acidente, não é baseado apenas na responsabilidade pessoal dos judeus da sua época. E aí chegamos em Romanos 11. Atualmente, existem aproximadamente 15 milhões de judeus no mundo. Para você ter uma ideia, em 1933, havia 16,5 milhões de judeus no mundo. Ou seja, décadas depois do Holocausto Nacional Socialista, os judeus ainda não chegaram no mesmo número que eles tinham antes do Holocausto, antes de Hitler assumir o poder em 1933. Atualmente, desses 15 milhões de judeus, cerca de 1 milhão se identificam como judeus messiânicos ou como cristãos. Em Israel, onde vivem 10 milhões de pessoas, 7 milhões são judeus. E dentre esses, 15 a 30 mil se identificam como judeus messiânicos, ou seja, judeus que creem que Jesus é o Messias que veio e voltará. Diante desses números, surge uma pergunta importante à luz de Romanos 11. O único Deus, o Deus Criador e Redentor, o Deus de Israel, permanece ainda fiel às alianças firmadas com os patriarcas? Ou será que Deus abandonou seu povo escolhido? Nós cremos na providência divina. Somos reformados. À luz da providência, como explicar que entre 1933 e 1945, cerca de 6 milhões de judeus, sobretudo da Europa Central, foram exterminados? E 3 anos depois, em 14 de maio de 1948, o Estado de Israel surgiu. Coincidência? Vamos lá. Romanos 11, então. Versos 1 a 10. Você vai acompanhando a análise dos textos aí. Paulo, agora, começa a tratar da situação de Israel no tempo presente. E Paulo inicia o capítulo 11 de forma similar ao que ele já tem feito nos capítulos anteriores. Ele começa com a pergunta retórica: será que Deus rejeitou o seu povo? Será que Deus rejeitou os judeus e Israel? E ele responde de forma muito enfática: de modo nenhum, de jeito nenhum. Com base nisso, Paulo vai desenvolver uma argumentação em 4 pontos para apoiar essa afirmação, refutando, no seu tempo, a ideia de que Deus teria abandonado Israel. Primeiro, no verso 1, Paulo trata da sua experiência pessoal. Paulo usa o seu próprio exemplo pessoal para demonstrar que Deus não rejeitou Israel. Paulo se identifica aqui como um judeu de judeus,
um descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, um verdadeiro israelita. Sua transformação de perseguidor da nova igreja para apóstolo reforça a decisão de Deus de continuar a agir por meio dos judeus. João Calvino comenta que a eleição divina de Paulo comprova que a graça de Deus ainda repousa sobre Israel, refutando dessa forma a ideia de que Deus abandonou a nação judaica por completo. Paulo, assim, usa sua própria experiência pessoal para ilustrar que a eleição de Deus permanece ativa. Segundo argumento ainda nesses versos, agora versos 2 a 6, Paulo usa a doutrina da eleição que ele havia desenvolvido no capítulo 9. O segundo argumento, então, é que Deus não rejeitou seu povo a quem de antemão conheceu. A expressão de antemão, tratada ontem à noite, no sermão de Romanos 8, pelo Gilson, tem ou carrega a ideia de Deus amar de forma íntima, de Deus escolher amar antecipadamente. Ou seja, o que Paulo destaca aqui é que a partir da doutrina da eleição, Deus ama o seu povo de Israel, que ele conheceu desde antes da fundação do mundo, que ele entrou numa relação de amor desde antes da fundação do mundo. Aqui nós precisamos trazer uma série de textos à memória, Deuteronômio capítulo 7. Quem era Israel? Era um lobo uivando do deserto, era a menor das nações e Deus escolheu Israel, Deus demonstrou favor a Israel. Portanto, a ideia da rejeição de Israel é incompatível com a eleição divina. Mesmo que na época de Paulo, a maioria do povo judeu estivesse afastada de Deus, o apóstolo deixa claro que a eleição de Israel como nação permanece. Ainda que haja apenas, como ele menciona, um remanescente segundo a eleição da graça, no presente, as promessas de Deus a Israel não foram anuladas. Terceiro argumento, ainda nos versos 2 e 6, Paulo agora cita a Escritura e a experiência de Elias. Paulo cita o exemplo de Elias para mostrar que mesmo quando a maioria de Israel se afastou, Deus preservou um remanescente segundo a eleição da graça. E aqui você tem que notar o uso de Elias e Israel. Elias era profeta no reino do norte, no reino de Israel, cuja capital era Samaria. Não houve um rei fiel no reino do norte, nem um rei que se ombreasse a Davi. Samaria foi destruída pelos seus pecados pela Assíria em 722 a.C. Então Paulo deliberadamente escolhe como exemplo Elias, servindo a Deus uma situação tensa, complicada e difícil na época do rei Acabe. E você lembra, Deus revela a Elias que havia 7.000 homens que não adoraram a Baal, evidenciando que apesar da infidelidade de muitos, Israel permanecia ainda como nação eleita. Quarto argumento, Paulo agora trata do remanescente fiel no tempo de Paulo. Paulo aplica a ideia do remanescente fiel, mencionado nos versos 2 a 6, e agora ele acrescenta nesse argumento aí o verso 7, afirmando que assim como no passado, um grupo de judeus continuava fiel por causa da eleição da graça divina, agora no tempo presente, Deus preserva esse remanescente eleito. Tiago, apóstolo, em Atos 21, 20, confirma que milhares de judeus creram no Evangelho, mostrando a ação continuada de Deus entre os judeus no tempo da nova aliança. Paulo, então, enfatiza que essa eleição é resultado da graça e não das obras, no verso 6. Ele conclui seus argumentos, enfatizando que a maioria de Israel pode ter falhado em buscar justiça por meio da lei, mas o remanescente alcançou a salvação pela graça, enquanto os outros foram endurecidos. E aí, versos 8 a 10, ainda nessa primeira parte, a situação presente de Israel, Paulo aplica a ideia do endurecimento do coração de Faraó à situação de Israel. O endurecimento de Israel, então, é abordado por Paulo como uma consequência da desobediência persistente dos judeus e como um ato judicial de Deus. Ou seja, até mesmo o endurecimento de Israel prova que Deus é fiel e leal às suas alianças. Lembra de Deuteronômio 28, o monte da bênção, o monte da maldição. Se o povo, já no contexto da eleição graciosa,
permanecer fiel ao pacto, eles serão bênçãos. Se o povo quebrar os mandatos pactuais, e eles já estão dentro do pacto, dentro do âmbito da graça, Deus trará disciplina, trará as maldições pactuais sobre eles. Ou seja, recebendo bênção ou recebendo disciplina, endurecimento, Deus permanece leal à sua aliança feita com Israel. Deus jurou pelo seu próprio nome e ele é fiel a essas alianças. Ou seja, Israel, ao rejeitar a justiça que vem de Deus, pela fé somente, foi entregue a uma cegueira espiritual. Paulo, então, cita Isaías 29:10, Salmo 69, versos 22 e 23, para ilustrar essa insensibilidade espiritual de Israel, que conduziu a nação à punição, à cegueira espiritual e à humilhação. Ainda assim, Paulo conclui, versos 8 a 10, que a rejeição de Israel não é total ou definitiva. Há um remanescente fiel em Israel, escolhido pela graça livre, soberana, que garante que as promessas de Deus a Israel ainda permanecem. Contudo, a maioria de Israel, endurecida e cega espiritualmente, carrega temporariamente o fardo da rejeição. Segundo ponto, versos 11 a 32. Paulo agora começa a tratar da esperança de Israel no futuro. Paulo agora levanta outra questão importante. Será que a rejeição de Israel é definitiva? Essa rejeição parcial de Israel, melhor dizendo, é definitiva? E novamente, o apóstolo oferece uma resposta categórica: de modo nenhum. A rejeição não é definitiva, o endurecimento parcial vai se encerrar em algum momento. Paulo nos ensina que, embora Israel tenha tropeçado, esse tropeço não é o fim. Pelo contrário, o Deus que tem misericórdia de quem quer, endurece a quem quer, ainda tem um plano futuro para Israel étnico. E esse plano culminará na salvação desse povo. Paulo utiliza 3 argumentos principais para demonstrar esse propósito divino e as bênçãos que decorrem do endurecimento temporário de Israel. Primeiro argumento, versos 11 e 12. Paulo aqui apresenta a sequência de bênçãos. 3 bênçãos ilustram o fato de que Deus endureceu o seu povo momentaneamente e está usando esse endurecimento momentaneamente. Primeiro, a transgressão de Israel redundou na salvação dos gentios. A rejeição dos judeus abriu espaço para que os gentios, eu imagino que a grande maioria de nós, a aceitassem. Segundo argumento, Paulo destaca o propósito de Deus, que é provocar ciúmes em Israel, fazendo com que os judeus desejem as bênçãos da salvação que os gentios estão desfrutando. Terceiro argumento, dos versos 11 e 12, se a transgressão de Israel trouxe riqueza ao mundo, a restauração plena de Israel resultará em ainda maiores bênçãos para todos. Segundo argumento, versos 13 a 16, o ministério de Paulo e o ciúme de Israel. Paulo visava, por meio do seu ministério aos gentios, provocar ciúmes em Israel, através das bênçãos recebidas pelos gentios, esperando que isso levasse alguns judeus a se voltarem para o Messias. Paulo compara o restabelecimento de Israel a uma ressurreição, e aqui nós temos um eco de Ezequiel 37, uma passagem muito amada pelos judeus, em que se vê uma futura ressurreição nacional, corporal e nacional, do Israel. E Paulo usa esse eco de Ezequiel 37 para afirmar que se a rejeição de Israel trouxe reconciliação ao mundo, seu retorno à aliança, sua renovação da aliança, trará ainda mais bênçãos. Para ilustrar, nesse segundo argumento, versos 13 e 16, Paulo usa a metáfora das primícias, onde os judeus crentes são como primícias que antecipam a salvação. E ele também usa a metáfora da árvore, e aqui é um ponto importante, em que a santa raiz, que representa os patriarcas, santifica os ramos que simbolizam Israel. E aí nós chegamos no cerne da passagem, Romanos 11, versos 17 a 32. Se, porém,
alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus, desde que você permaneça nessa bondade. Do contrário, também você será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como no passado vocês foram desobedientes, mas agora alcançaram misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que também eles alcancem misericórdia à vista da que foi concedida a vocês. Porque Deus encerrou todos a desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia para com todos. Paulo então introduz aqui seu terceiro argumento, a alegoria da oliveira. E é interessante, F.F. Bruce menciona que uma das sinagogas judaicas que havia em Roma nessa época chamava-se Sinagoga da Oliveira. Uma imagem bem forte presente também no Antigo Testamento. Nessa alegoria da oliveira, Paulo contrasta a oliveira boa e cultivada, que é Israel, com a oliveira brava, os gentios. Não são oliveiras equivalentes. Os judeus incrédulos são comparados a ramos quebrados da oliveira boa, enquanto os gentios crentes, que eram parte da oliveira brava, são enxertados da oliveira de Israel, participando das promessas divinas. Essa é uma imagem que pode ser talvez mais presente para quem mexe com a agricultura hoje, a ideia do enxerto, mas era uma ideia que não era algo comum na época do Novo Testamento. Paulo está falando de um milagre aqui, uma poda, mas um enxerto que somente o agricultor celestial pode fazer. E esses gentios crentes que são enxertados na oliveira boa, que é Israel, participam das promessas divinas. Paulo adverte, então, os gentios a não se vangloriarem, enfatizando que sua inclusão é pela graça e fé e não por obra ou mérito. Ele promete que, ao abandonar a incredulidade, os judeus poderão ser novamente enxertados na oliveira boa. Assim, a restauração étnica de Israel é assegurada, mostrando que Deus pode reintegrar os ramos naturais em sua própria oliveira. E aí Paulo, versos 25 a 32, começa a lidar com o mistério divino e a plenitude de Israel. Um ponto importante aqui é que a palavra plenitude geralmente aparece no Novo Testamento num sentido escatológico, ligado a ensinos conectados com os fins dos tempos e com o retorno vitorioso do nosso Messias. Paulo então revela um mistério, uma verdade que estava oculta e agora é revelada. Veio um endurecimento, em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Verso 25. Presta atenção. Esse endurecimento o qual Paulo fala aqui é temporário e parcial. O endurecimento dos judeus e de Israel não é um mero acidente. É obra da soberania de Deus, do Deus que faz o que quer, do Deus que tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia e endurece a quem Ele quer endurecer.
o endurecimento dos judeus cumpre um propósito, não um mero acidente. Paulo está falando aqui de que esse endurecimento vai perdurar até que o número total dos gentios eleitos tenha sido alcançado pela salvação. Após esse evento, quando o número dos gentios eleitos for completado, ele vai dizer no verso 26, de forma bem taxativa, todo o Israel será salvo. E aqui, o termo Israel refere-se claramente ao Israel étnico. Paulo não está falando aqui de um Israel espiritual composto de gentios e judeus crentes. Essa era a posição de João Calvino, no comentário de Romanos dele, e foi minha posição até mais ou menos 2020. Paulo está tratando aqui do povo judeu como nação. Paulo explica que, embora atualmente Israel esteja endurecido espiritualmente, Deus tem um plano de restauração para os judeus, que será cumprido quando o número, mais uma vez, quando o número completo dos eleitos gentios for salvo. Essa futura restauração de Israel está baseada nas promessas de Deus e na sua fidelidade ao pacto feito pelo próprio Deus com os patriarcas. Deus não abandonará seu povo escolhido, afirma Paulo. E no tempo certo, diz Paulo, Israel reconhecerá Jesus como seu Messias e assim será salvo. Paulo, então, no clímax da carta, reafirma que o plano de Deus de salvação inclui tanto o chamado aos gentios, quanto a futura redenção de todo Israel, mostrando que a rejeição dos judeus é temporária e parte do propósito divino de salvação global. Paulo está aplicando aquilo que Calvino chamava de decreto terrível, o decreto do endurecimento, da rejeição, às nações. Em Romanos 9, Paulo aplica esse decreto terrível, debaixo do decreto terrível, a tratar do destino de pessoas, Esaú e Jacó, Faraó. Aqui ele aplica às nações. Há um futuro para Israel étnico, há um futuro para os judeus. Em Romanos 11, 26 e 27, Paulo fundamenta sua defesa da futura restauração de Israel, citando passagens do Antigo Testamento. A primeira citação é de Isaías 59, versos 20 e 21, uma profecia messiânica que se refere à primeira vinda do Messias e à expiação dos pecados de Israel. Paulo então ensina que a salvação futura de Israel será por meio do libertador, o Messias Jesus. Ele destaca que essa salvação trata da libertação dos pecados, confirmada pela nova aliança, que é feita não com gentios, mas com a casa de Israel e com a casa de Judá, conforme é descrito no texto que ele cita também, Jeremias capítulo 31, 34, quando o único Deus tirar os pecados de Israel. Mas a gente precisa se concentrar aqui num ponto que eu julgo mais importante: a salvação de todo Israel como fidelidade da aliança, ou fidelidade de Deus da aliança. O ponto de Paulo, nessa passagem, vai além de afirmar que a salvação de Israel é apenas através do libertador, o Messias Jesus. Paulo, aqui, afirma que essa salvação é certa. Não se trata apenas de uma possibilidade que todo Israel venha a ser salvo, mas de uma certeza garantida. Em Romanos 11, 25 a 26, lemos essa promessa: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as suas impiedades. O que Paulo quer mostrar para nós aqui, no caso ele está escrevendo até para uma igreja de gentios e judeus, o que ele quer mostrar para o seu público original e para nós, é que Deus fez uma promessa aos patriarcas, Deus escolheu Israel, quando Israel não era povo, e agora Paulo reforça, verso 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Preste atenção. O que Paulo está argumentando aqui não é todo Israel pode ser salvo, mas o que Paulo está frisando é todo Israel será salvo. Há divergências sobre o significado de todo Israel. Alguns entendem que se trata, por exemplo, do remanescente de judeus crentes que ao longo do tempo são salvos pela fé em Cristo. Outros
supõe que a igreja é o novo Israel. E a igreja, como o novo Israel, herda as promessas e alianças do Israel nacional. Deus, então, não tem mais nenhuma relação com os judeus. O argumento aqui é que os judeus crucificaram Jesus coletivamente e por isso eles foram rejeitados coletivamente por Deus também. Essa era a posição, basicamente, de grande parte dos escritores romanistas da Idade Média. Também foi a posição de Lutero, e essa posição foi redescoberta, ou talvez um pouquinho refinada, pelo neocalvinismo holandês, no final do século XIX, começo do século XX, nos seus embates com o dispensacionalismo. Mas é preciso deixar claro que, sobretudo, essa segunda ideia, de que a igreja é o novo Israel, é uma ideia supersessionista. Ela presume que Deus abandonou seu pacto e eleição com Israel e substituiu Israel pela igreja. E, irmãos e irmãs, essas noções trouxeram muitos males aos judeus. Eu lembro quando eu visitei a casa de Lutero, em Eisenach, na Alemanha, e na exposição havia alguns livros de Lutero ali em destaque, que foram apropriados pelo nazismo. E muito do argumento de Lutero contra os judeus do século XVI pressupunha a ideia de que os judeus foram arriscados como povo da aliança divina. Deus substituiu os judeus pelos gentios e deu os privilégios e as promessas que eram de Israel para agora os gentios. Só que a Escritura não ensina em lugar algum que Deus repudiou Israel ou anulou sua eleição e aliança com Israel, ou substituiu Israel pela igreja. Precisamos notar, e quem chama atenção para isso é Gerald McDermott. O problema posto aqui não é um problema ligado à doutrina do fim, ou que a gente chama de escatologia. O problema posto aqui não tem ligação com o milênio. O problema posto aqui tem ligação direta com salvação, que é o que Paulo está elaborando em toda a epístola. A pergunta importante aqui é, presta atenção, se o único Deus rejeitou Israel e revogou sua aliança e eleição com os judeus, que esperança nós temos de redenção, nós gentios? Onde está a nossa segurança? Mais uma vez, se Deus anulou, se Deus abandonou sua eleição, sua vocação, o chamado de Israel, se é possível cair desse estado de aliança e eleição, o que seremos de nós? Mas precisamos voltar ao texto. Em Romanos 9 a 11, Israel é mencionado sempre, referindo-se ao povo de Israel e aos judeus. Paulo não ensina em momento algum que Israel judeu seria substituído por uma igreja gentílica. Israel passou um endurecimento parcial, feito pelo próprio Deus, até a entrada dos gentios, mas o remanescente judaico permaneceu fiel. Irmãos e irmãs, Jesus, nosso Salvador, é judeu. Os discípulos eram judeus. Os apóstolos eram judeus. Dos escritores do Novo Testamento, só Lucas não era judeu. As mulheres piedosas que seguiam Jesus eram judias. Ou seja, a nossa fé começa em Israel com um remanescente que ficou fiel por causa da eleição e da aliança. Esse remanescente judaico é que foi usado para criar a nascente igreja. Ou seja, o Israel salvo é o mesmo Israel que foi parcialmente endurecido. Romanos 11, 26 diz, e assim todo Israel será salvo. Esse dito indica que algum dia a nação de Israel como um todo, não necessariamente cada indivíduo, será convertido ao Messias e será salvo. Eu não tenho muito tempo aqui, né? Tenho 15 minutos ainda, mas não há espaço para tratar do conceito de terra aqui. A palavra terra, eretz, em hebraico, aparece 2.400 vezes no Antigo Testamento. É uma palavra técnica muito importante na teologia bíblica do Antigo Testamento. Para você ter uma ideia, a palavra aliança aparece mais ou menos 200 vezes no Antigo Testamento. Ou seja, o conceito de terra, terra de Israel, aparece muito mais do que o conceito de aliança, que é tão importante para a gente. E o que escritores do Antigo Testamento previam é que Israel voltaria para sua terra, que lhe foi dada como promessa a Abraão.
Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias anseiam por esse tempo. Mateus diz que Jesus saiu do Egito para a terra de Israel, não Judeia, muito menos Palestina. Marcos apresenta Jesus como Josué, conquistando a terra e conquistando mais terra do que o seu famoso antecessor. No Novo Testamento, os judeus já estão em sua terra. Estar na sua terra não era uma preocupação para eles. A sua preocupação, exposta por Pedro em Atos 1,6, é: quando o Senhor restaurará o reino de Israel? Entre os séculos 17 e 19, os puritanos e seus sucessores acreditavam quase de forma homogênea que o retorno dos judeus à sua terra era uma condição histórica necessária para a sua salvação futura. Ou seja, todo Israel seria salvo depois deles voltarem para a sua terra. Os puritanos, seus sucessores, entendiam que os judeus seriam restaurados à terra prometida a eles por aliança eterna dada a Abraão. Eles seriam reunidos de todo canto do mundo na sua terra. Assim, de acordo com os puritanos, seus sucessores, em sua terra chegaria um momento em que todo Israel será salvo por meio do libertador que virá de Sião. Eu queria, caminhando para o final então, oferecer 5 razões que John Piper elenca sobre essa perspectiva em Romanos 11. Você pode encontrar outros argumentos em favor dessa posição nos textos de praticamente todos os escritores puritanos, seus sucessores: John Owen, Samuel Rutherford, John Gill, Jonathan Edwards, Robert Murray M'Cheyne, Charles Spurgeon, J.C. Ryle. Você pode estudar os comentários da Epístola de Romanos que nós temos à nossa disposição: John Murray, lançado pela Fiel, Charles Cranfield, que a Vida Nova lançou anos atrás, Douglas Moo, que a Vida Nova tem, e o comentário do Thomas Schreiner, que está sendo lançado aqui pela editora Shed. E todos esses comentários importantíssimos, que estão entre os melhores já escritos, você vai encontrar essa perspectiva até ampliada. Então vamos lá. O termo Israel, nos versos 25 e 26, refere-se à mesma entidade. Paulo menciona: veio um endurecimento em parte a Israel. Isso se refere à nação como um todo, e a ideia continua com: até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Irmãos, eu não vejo uma mudança significativa entre os dois versos. O Israel endurecido, a nação, será o Israel salvo, a nação. A referência no verso 26 à remoção da impiedade de Jacó se alinha com a visão nacional de todo Israel. A frase, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades, sugere uma imagem da segunda vinda do Messias, correlacionando o perdão dos pecados com a remoção do endurecimento mencionado no verso 25. Jacó, nesse verso 26, não é uma referência ao remanescente eleito de Israel, mas sim a toda a nação de Israel. Os paralelos da segunda metade do verso 28 apontam para todo Israel como uma nação. Quando Paulo diz, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, isso se refere à nação de Israel como um todo. Assim, a segunda parte do verso, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, também se aplica à nação como um todo. Os paralelos do verso 12 reforçam essa ideia. O verso diz: se a transgressão deles resultou em riqueza para o mundo, quanto mais a plenitude deles. Aqui, plenitude deles se refere à mesma nação que cometeu as transgressões, apontando para a salvação de todo Israel. O mesmo se aplica aos paralelos do verso 15. A afirmação: se o fato de eles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Sugere que a nação rejeitada será aceita, o que implica na salvação de todo Israel como nação no futuro. Paulo, portanto, ensina que uma grande conversão de Israel, vivendo em sua terra ancestral, como eu já mencionei, ao Messias Jesus, ocorrerá em conexão com a segunda vinda do libertador de Sião. Embora os detalhes sejam incertos, algumas profecias, como Zacarias 12:10, que mencionam um derramamento do Espírito sobre a casa de Davi e a visão do Messias traspassado pelos judeus, e Isaías 66:8, que fala do nascimento de Sião num só dia, de uma única vez, indicam essa transformação. Em Mateus 23:29,
o Messias Jesus diz que os judeus não verão até que clamem por ele. Apesar de não saber o momento exato, a certeza da conversão de Israel é inegável. Essa ocorrerá com os judeus vivendo em sua terra ancestral, será realizada pelo Messias Jesus, que perdoará os pecados, removerá a impiedade de Israel e os libertará. Eu queria destacar algumas implicações para o que estamos considerando aqui. Primeira implicação: é vital que os cristãos orem pela conversão de Israel, pedindo que o endurecimento que aflige essa nação seja removido e que se complete o número dos gentios eleitos. Na tradição reformada, se você tem o Diretório de Culto de Westminster, escrito lá em 1647, você procura lá sobre a oração que deve ser feita pelo obreiro antes de pregar, está uma recomendação explícita para que o obreiro ore por Israel e depois pelos gentios. Missões e testemunhos voltados a Israel são essenciais, assim como devemos evitar qualquer arrogância em relação aos judeus que não creem. Infelizmente, nós continuamos cometendo pecados de antissemitismo, inclusive com palavras grosseiras, duras, ultrapassadas contra nossos amigos judeus. O objetivo é que Israel sinta ciúme das bênçãos que os gentios desfrutam no Messias Jesus, levando-os também à fé e salvação. Na verdade, compreender corretamente o processo histórico de como Deus salva gentios e judeus elimina o orgulho tanto dos judeus como dos gentios. Presta atenção, o Deus soberano, o Deus altíssimo, Yahvé, na glória eterna, ele escolheu uns e passou ao largo de outros. Ele nos chamou pelo nome na história. Isso é baseado apenas na liberdade graciosa de Deus, não por previsão de fé e mérito. Não há um texto bíblico que diga que nós somos eleitos por previsão de fé. Antes, nós temos fé porque fomos eleitos, como diria Agostinho de Hipona. E Deus agiu da mesma forma com Israel e com os gentios. Durante um tempo, os gentios foram endurecidos e Deus atuou em Israel e Judá. E no tempo da plenitude do Messias Jesus, Israel foi momentaneamente endurecido pelo próprio Deus, para que nós, gentios, fôssemos incluídos nessa única aliança. E haverá um tempo, então, quando os gentios voltarão a ser chamados. Onde está o nosso orgulho? Foi de todo excluído, não pelas obras da lei, mas pela fé, como Paulo diz em Romanos 3. Segunda implicação: os judeus que integram Israel nacional desfrutam de grandes privilégios e bênçãos externas ainda hoje. A adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas, os patriarcas, e também deles descende o Cristo, o Messias, segundo a carne, o qual é sobre todos esse Messias, Deus bendito para sempre, como Paulo fala em Romanos 9, 4 e 5. No entanto, o que garante a salvação dos judeus que compõem Israel nacional é sua participação no que a gente pode chamar de Israel espiritual, alimentados pelos meios da graça estabelecidos por Deus com a nação pactual e selados pelo sacrifício único do Messias Jesus. Embora os dois conceitos, a eleição corporativa da nação de Israel e a eleição pessoal, se sobrepõem, não se contradizem. Nós podemos falar de um Israel dentro de um Israel, de uma eleição pessoal dentro da eleição nacional. Aqui, para aqueles que querem pesquisar mais, eu posso aplicar os conceitos de Kahal e Edad, lá do Antigo Testamento. O Kahal era o ajuntamento de Israel mediante o chamado divino, era o chamado do povo para culto. O Edá era a congregação de Israel compartilhando a missão. Nós podemos pensar na eleição pessoal, individual, uma eleição para salvação, mas a eleição nacional de Israel permanece uma eleição para missão, para serviço, e como o povo judeu tem abençoado o mundo. Ou seja, Paulo, em Romanos 9 e 11, sobretudo, fala de uma eleição dentro da eleição. Ele destaca em Romanos 9 a eleição de pessoas para a vida eterna, ao mesmo tempo que Deus passa ao largo e endurece outros para a perdição eterna, mas Paulo também aplica esse mesmo conceito de eleição às questões das grandes nações. Israel permanece a nação eleita. Eles têm privilégios que nós gentios não temos. Terceiro ponto:
Por meio dos profetas, Deus prometeu estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não com os gentios. Essa nova aliança foi revelada em Jesus, um judeu, apóstolos judeus do cenáculo. E por meio dos apóstolos judeus, os gentios do mundo agora são chamados a participar dessa nova aliança com Israel e com Judá, tal como Deus fez no passado com Raabe, Ruth, Urias, mas também com Lucas e Tito. Portanto, irmãos e irmãs, os crentes gentios são enxertados na oliveira, que representa a nação de Israel, e não o contrário. Não é uma árvore, uma oliveira sendo arrancada para uma outra oliveira ser plantada. Não são duas árvores sendo plantadas, ou duas oliveiras sendo plantadas, Israel e a igreja. Nós temos uma única oliveira, Israel, e nós, gentios, somos incluídos nessa única oliveira. Paulo destaca que os crentes gentios dependem das promessas feitas ao Israel judeu. Essas promessas fornecem o nosso fundamento histórico e espiritual. Nós somos parte de um povo com 4.000 anos de história. Nós começamos em Abraão, somos filhos de Abraão pela fé, enxertados na única oliveira. Síria passou, Assíria passou, Babilônia passou, os medo-persas passaram, Macedônia passou, as cidades-estados gregos passaram, Roma passou, o Sacro Império Romano-Germano passou, o Islã vai passar, os nazistas passaram, os comunistas passaram. Esse povo de Deus, esse único povo de Deus permanece 4.000 anos. Nós, crentes gentios, estamos alicerçados das promessas de Deus em Israel, em última instância no próprio Israel. Assim, os judeus que ainda não creem no Messias devem ser tratados com respeito. Eles são os nossos irmãos mais velhos, eles são os guardiões da Sagrada Escritura. Nós temos a Bíblia por causa dos judeus. E a esperança é que logo chegue a plenitude dos gentios, quando o número completo dos eleitos gentios for completado, e aí o libertador visitará os judeus e todo o Israel será salvo. Quarta aplicação. Jesus é o eleito de Deus. Uma ideia citada em Isaías 42:1 e 1 Pedro 2:4, mas não desenvolvida pelos autores bíblicos. Esse Jesus, eleito de Deus, foi escolhido para ser o libertador do seu povo. Como Deus homem, o único Messias e servo de Yahvé, ele assumiu a carne humana, ele foi o israelita perfeito, o judeu perfeito. O Messias judeu assumiu a carne humana para redimir não apenas o Israel eleito, mas homens e mulheres eleitos de toda a tribo, língua, raça e nação, cumprindo o plano redentor de atraí-los para ser parte desse Israel, para serem enxertados nessa oliveira santa. A salvação vem por meio do sacrifício e ressurreição de Jesus, um judeu sem pecado, cuja perfeita obediência à lei cumpriu a lei e as promessas feitas a Israel. Esse Jesus ascende aos céus com carne judaica. E meus irmãos e irmãs, na Santa Ceia, nós somos alimentados e saciados com corpo e sangue judeu, e somos unidos a esse judeu. Como eleito e a cabeça dos eleitos, somos escolhidos do Messias judeu para sermos eternamente unidos ao Deus homem judeu. Por isso, Karl Barth escreveu que o homem que tem vergonha de Israel tem vergonha de Jesus Cristo. Quinto ponto. A crença na irrevogabilidade da eleição de Israel oferece conforto e confiança. Paulo afirma que a fidelidade de Deus em cumprir as promessas aos patriarcas reforça a confiança nas promessas divinas para a salvação dos crentes gentios. Embora os judeus sejam considerados inimigos do Evangelho devido à rejeição do Messias, permanecem amados por Deus por causa da eleição, que é graciosa e irrevogável. Presta atenção, se Deus mantém sua eleição e aliança com a nação de Israel, Ele também manterá sua aliança e eleição com os gentios crentes, enxertados da única oliveira, a nação de Israel. Isso é segurança para a gente. Deus vai ser fiel e fiel a si mesmo, na forma como Ele trata cada um de nós e todos nós juntos. Como Leslie Allen escreveu, visto que Deus é imutável, não toma de volta um presente nem cancela um chamado. Mas, esse não é o ponto, é um ponto tangencial. Nós podemos ver o Estado moderno de Israel como cumprimento de profecias bíblicas. O próprio Karl Barth, um teólogo controverso do século XX, disse que se havia alguma prova natural da existência de Deus, a única prova natural seria a existência do Estado de Israel.
Assim, nós, cristãos, devemos nos opor a toda forma de antissemitismo e antisionismo, apoiando o Estado de Israel como única democracia no Oriente Médio. No entanto, isso não implica aceitação irrestrita das ações do governo de Israel. Israel, com seus desafios internos, não é perfeito, mas se destaca em comparação com seus vizinhos. É a única democracia legítima no Oriente Médio. Os lugares sagrados do cristianismo são protegidos e liberdades e direitos são garantidos a judeus e não judeus no Estado de Israel. E há uma interdependência entre o povo judeu e o Estado de Israel. E a existência da nação de Israel hoje é a melhor proteção que os judeus têm. Portanto, para os cristãos, apoiar os judeus Israel é um dever baseado na Sagrada Escritura. Aqui a gente pode lembrar de Mossab Hassan Youssef, filho do Sheikh Hassan Youssef, que fundou o Hamas. O Mossab Youssef ficou famoso pelo livro Filho do Hamas. Ele era um terrorista, foi capturado pelo Shin Bet, se converteu ao Evangelho, e esse árabe cristão se dedica hoje a defender o Estado de Israel. Ele veio ao Brasil para vocalizar apoio ao Estado de Israel. Isso deveria envergonhar nós, cristãos ocidentais, que muitas vezes ou somos indiferentes, ou pior, tratamos os judeus de forma preconceituosa e repulsiva. Paulo conclui seu argumento reafirmando que Deus não rejeitou Israel étnico, versos 25 e 32. A primeira base dessa afirmação é a irrevogabilidade dos dons e do chamado de Deus, verso 29. Embora os judeus rejeitem o evangelho, permanecem amados por Deus devido à eleição e promessas feitas aos patriarcas. A segunda base é a misericórdia soberana de Deus, versos 30 e 32. A desobediência de Israel permitiu que os gentios recebessem misericórdia, que também será estendida aos judeus, a todos os judeus no futuro. Paulo enfatiza que todos, judeus e gentios, são encerrados da desobediência para que judeus e gentios recebam a misericórdia. E aí chegamos ao final. E o texto termina de forma espetacular. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Nesse fim aqui, Paulo se prostra. Ele se prostra em reverente adoração e adora a Deus pela sua fidelidade à aliança com Israel. Paulo destaca, verso 33, a grandeza, verso 34 e 35, a independência de Deus, verso 36, a absoluta soberania de Deus no controle da história. Como Paulo, irmãos e irmãs, somos chamados a render nosso coração em adoração, exaltando a Deus por tudo que Ele fez e faz, e por seu plano redentor poderoso, pelo triunfo da graça, triunfo total da graça revelado no Messias Jesus, que é misericordioso, primeiro ao judeu e também do grego. Devemos louvar ao único Deus, o Deus de Israel, o Deus redentor e criador, por sua sabedoria, juízo e por seus insondáveis caminhos. Portanto, rendamos toda a glória ao único Deus eternamente, que é digno de todo louvor. Vamos orar?